Olá, tudo bem com vocês? Mais um dia nós estamos aqui para a leitura desse livro, Meu Pavio Curto e Deus. Então, hoje será o tópico 4. Vamos lá, deixa eu compartilhar com vocês o tópico 4 deste livro, Preparar, Apontar, Fogo! O último tópico que nós lemos foi Dormir com o Inimigo. Vocês aprenderam algo? Se você não viu, volte lá no YouTube e assista, pois foi de grande aprendizado para as nossas vidas. Não podemos dormir com o inimigo, não podemos dormir com a ira, não podemos dormir irada, nervosa, chateada. Sabe por quê? Porque quem vai sofrer é você. Se você não tem, se você muitas vezes está tendo insônia, está acordando cansada, está acordando esgotada, porque a sua energia, ela acabou até à noite, porque você não liberou o perdão. Porque você guardou o rancor, a raiva, é só uma raivinha de fulano. Não, essa raivinha está te prejudicando. Então, por isso que é necessário perdoar, é necessário orar e dormir em paz. Agora, número 4, preparar, apontar fogo. Essas palavras transmitem uma imagem vívida que ajuda a ilustrar o círculo vicioso da ira, a progressão da ira ao pecado. Depois de ouvir preparar, apontar fogo, é impossível não visualizar o que isso representa. Vemos alguém talvez desprevenido ou relaxado, colocar-se de imediato em atenção e de prontidão. A postura se torna firme e as mãos pairam sobre a arma de defesa. Em seguida, vemos a pessoa levantar a arma e buscar atentamente o alvo, fazendo ajustes preciosos e observando mentalmente a distância e a posição da vítima. Com a mira ajustada, restam apenas a decisão de atirar e o ato simples de apertar o gatilho ou soltar a flecha. Por fim, há uma pausa e observamos a reação do alvo. Ao meu ver, essa sequência de palavras retrata com bastante precisão e clareza não apenas o ato de atirar, mas também a progressão da ira ao pecado, ou mais exatamente, a progressão da ira à raiva e à fúria. Estado de prontidão. No livro de Neil Clark, Faça da ira sua aliada. A ira é descrita como algo completamente natural, perfeitamente legítimo. É a ocorrência interior que nos prepara para lidar com experiências que causam mágoa, frustrações e medo. E a ira é simplesmente um estado de prontidão física. Em seguida, ele explica: quando estamos irados, estamos preparados para agir. A ira, em sua forma mais autêntica, é a capacidade de agir ou de prontidão física para fazer. Olha só, como que ele define a ira? É a sua forma mais autêntica, é a capacidade de agir ou a prontidão física para fazer. Claro que não há nada de errado em estar de prontidão ou em ter disposição e a capacidade de agir. Ou, no caso de nosso exemplo, atirar. Ainda não houve dano algum. Estamos apenas nos preparando para o que pode acontecer. A arma não foi erguida. Temos apenas uma percepção mais intensa de que talvez isso se faça necessário. Preparar é quando a adrenalina começa a circular pela corrente sanguínea e leva sangue para os nossos músculos, os quais então se retesam em resposta. Até mesmo nossa respiração se torna mais acelerada, com vistas a suprir um possível aumento de demanda por ar. E o ritmo do nosso coração se acelera. Encontramos-nos em estado de irritação estimulada. Aqueles que estão à nossa volta talvez não percebam que nossa prontidão se elevou. Não ouvem o sargento interior que grita a ordem: preparar, embora ela tenha ressoado em todas as células do sistema nervoso. Há um inimigo lá fora. Estejamos atentas. Preparem-se para atacar ou ser atacados. Avaliamos nossa reação conforme a intensidade de nossos sentimentos. Quão aborrecidos estamos? Quão racionais? Será que as emoções dominaram a razão?
As forças emocionais e físicas da raiva nos colocaram em prontidão para algo e nós estamos preparados exatamente para quê? Devemos lutar ou fugir? De repente, ouvimos a segunda ordem: apontar. Percebemos que, ao obedecer a ordem, relevaremos nossa arma. Caso alguém ainda não tivesse certeza de que estamos aborrecidos, agora isso se torna evidente. Levantamos a arma e apontamos para o alvo. Ajustamos a mira. Mas até onde iremos? Talvez se trate apenas de identificar quem nos ofendeu, tornando necessária qualquer outra ação. Estamos prontas para um confronto. Estamos armadas e somos potencialmente perigosas. Apontar não significa necessariamente tomar uma decisão de atirar. Quer uma arma seja disparada ou não, uma vez que apontamos para alguém, toda a dinâmica imediata do relacionamento muda. A ira continua a avançar na direção da fúria. E a essa altura, tomamos a decisão de atirar. O elemento de desespero e medo foi introduzido nessa equação. É uma questão de destruir ou de ser destruídas. Portanto, definimos a pessoa ou pessoas como alvo e as colocamos na mira. Mas onde devemos acertar? Queremos feri-la temporariamente ou talvez incapacitá-la, a fim de que ande mancando para o resto da vida? Ou será necessário tirá-la completamente de cena? Nesse caso, temos de voltar a mira para o órgão vital, como o coração. Em nosso estado de agitação, é possível tomar essa decisão de modo seguro? Não temos opção. Somos impelidas pela percepção de urgência. Agora, temos a certeza de que precisamos acertar na cabeça ou no coração. Miramos com cuidado e exatidão e esperamos pelo sinal. Fogo! Apertamos o gatilho e sentimos o rebote da arma. Por um instante, fechamos os olhos para não ver a imagem que nos espera. Mas logo abrimos. Também, bem diante de nós, uma devastação sangrenta. É algo muito mais real e horrível do que imaginávamos possível. Ficamos chocadas com a destruição e começamos a questionar a ordem do sargento instrutor, que agora se encontra estranhamente silencioso. O que testemunhamos? Assistimos à reação natural da ira, que se intensificou até alcançar o perigoso estágio final de fúria. Esse exemplo ilustra a linha divisória entre ira construtiva e fúria destrutiva. A ira corresponde à prontidão emocional e física. A raiva é quando pegamos a arma. E a fúria é quando tomamos a decisão incontida de usá-la com o propósito de destruição. Como nós estamos usando a ira? Como? Faça essa pergunta para você. Você está usando a ira a seu favor, de uma forma construtiva? Ou está virando aquela fúria destrutiva? Como que nós estamos usando? Pois a fúria é quando tomamos essa decisão de usar essas armas para destruir alguém e para nos destruir. Como nós temos usado a ira? Como? Faça essa pergunta para você. Reflita sobre isso hoje. Armas de raiva. Com grande frequência, vivenciamos a situação de preparar a apontar fogo, sem que existam armas físicas envolvidas. Nossas armas são menos tangíveis e assumem a forma de palavras, pensamentos ou ações. Talvez agora mesmo algumas de vocês tenham em mente imagens de uma ocasião em que dispararam uma arma desse tipo. É possível que outras se recordem de levantar os olhos e descobrir que estavam na mira de alguém. Quem nunca atirou? Quem nunca usou a arma e disparou desse jeito? E quem nunca foi alvo de alguém? É importante considerarmos alguns exemplos detalhados e práticos de raiva e fúria, pois muitas vezes uma parte significativa daquilo que chamamos ira, na verdade, consiste nos estágios progressivos de raiva e fúria. Lembra-se da história do primeiro capítulo, quando atirei o prato em John?
Enquanto eu lavava a louça, minha intenção emocional foi me conduzindo ao estágio de prontidão da ira. Eu sabia que estava tão agitada que estava tendo dificuldade para manter o autocontrole. Foi então que veio a última gota. Permiti que uma palavra ou frase de meu marido me empurrasse para além da ira até o âmbito da raiva. Identifiquei meu marido como alvo. A essa altura, ainda poderia ter me refreado, mas escolhi deixar que a raiva e a fúria corressem soltas e liberei minhas emoções com força total ao tirar o prato. Nossas armas assumem a força de palavras, pensamentos ou ações. Nunca esqueça disso. Como você tem usado a ira? Como fúria? E as armas que você pega, elas assumem a força das palavras que saem da sua boca, dos pensamentos e das ações. Agora vejamos um exemplo de preparar apontar fogo nas Escrituras. É a famosa narrativa de Caim e de seu irmão, Abel. Embora você conheça essa passagem, peço que leia novamente, como se fosse a primeira vez. Passado algum tempo, Caim trouxe do fruto da terra uma oferta ao Senhor. Abel, por sua vez, trouxe as partes gordas das primeiras crias do seu rebanho. O Senhor aceitou com agrado Abel e sua oferta, mas não aceitou Caim e sua oferta. Surge um problema. Deus aceitou com agrado tanto Abel quanto a sua oferta, mas negou seu favor a Caim e sua oferta. Imagine as fortes emoções despertadas por essa situação. Caim tinha a expectativa de que seus esforços seriam recompensados pelo Deus Santo. Talvez ele até mesmo considerasse sua oferta melhor que a de Abel. Afinal, Caim havia trabalhado por um longo tempo, enquanto Abel havia simplesmente abatido uma ovelha em um único dia. Caim ficou estarrecido com o que passou. Ele sabia que Deus era Deus e não queria reconhecer que ele próprio talvez tivesse feito algo de errado. A culpa devia ser de Abel. De algum modo, Abel havia tirado a bênção da vida de Caim. Portanto, Caim ficou extremamente aborrecido e se viu em pleno estado de prontidão. Por quê? Por isso Caim se enfureceu e seu rosto se transtornou. O Senhor disse a Caim: por que está furioso? Por que se transtornou o seu rosto? Se você fizer o bem, não será aceito? Mas se não fizer, saiba que o pecado ameaça a porta. Ele deseja conquistá-lo, mas você deve dominá-lo. Essa passagem mexe muito comigo. Deus não é um Deus que mente. Se Deus falou com Caim que ele poderia dominá-lo, porque ele poderia dominar. Se Deus fala isso comigo e com você, nós podemos dominar essa ira. Deus fará as mesmas perguntas para nós. Por quê? O que provocou emoções tão intensas naquele momento? Qual é verdadeiramente o problema? Deus estava ciente da ira de Caim e lhe fez uma pergunta importante. Por quê? Deus já sabia que Caim estava aborrecido, mas queria que Caim se conscientizasse desse fato. Se Caim se tivesse dado ao trabalho de responder essa pergunta com sinceridade, a tragédia que se seguiu poderia ter sido evitada. No entanto, Caim não tratou em nenhum momento o verdadeiro motivo pelo qual estava aborrecido. É sempre mais fácil nos voltarmos contra as outras pessoas do que encarar a verdade, do que olhar para nós mesmos. É muito mais fácil apontarmos, é muito mais fácil a gente fazer isso, voltarmos para o outro. Então, diante do silêncio de Caim, Deus tomou a iniciativa e lhe disse a verdade, mostrando-lhe onde estava o verdadeiro problema. Então, lembrou ao ofendido Caim: se você fizer o bem, não será aceito? Garantiu a Caim que a prática do bem traria aceitação, sim. E em seguida advertiu: mas se não fizer, saiba que o pecado o ameaça à porta. Ele deseja conquistá-lo, mas você deve dominá-lo. Caim se encontrava em estado de prontidão, estava irado, e embora ainda não houvesse colocado Abel em sua mira, cogitava em fazê-lo. Deus sabia disso e advertiu de modo incisivo que Caim podia escolher dominar seu pecado ou, em outras palavras, refrear a raiva crescente.
Em vez de escolher esse caminho, Caim esperou uma oportunidade para se vingar. Mirou sua arma em Abel e se pôs a aguardar o momento oportuno. Porém, Caim a seu irmão Abel: vamos para o campo. Quando estavam lá, Caim atacou seu irmão Abel e o matou. Talvez Caim tenha pedido a ajuda de Abel ou tenha convidado a ver o restante de sua colheita. Desde o início, porém, o objetivo de Caim era matar Abel. Ele não deu ouvidos à advertência de Deus, preferindo entregar-se ao pecado, ao permitir que ele o conquistasse. Então o Senhor perguntou a Caim: onde está o teu irmão Abel? Respondeu ele: não sei. Sou eu o responsável por meu irmão? Disse o Senhor: o que foi que você fez? Escute, da terra o sangue do teu irmão está clamando. Caim sabia muito bem onde estava seu irmão. Estava morto e enterrado no campo, cercado pelos frutos da oferta que Deus havia rejeitado. É interessante observar que Caim sabia realizar um sacrifício, mas preferiu usar esse conhecimento contra seu irmão a oferecer um sacrifício como ato de obediência. Podemos supor que os dois irmãos houvessem aprendido com seus pais, Adão e Eva, sobre o sacrifício de um cordeiro sem defeito. No entanto, Caim permitiu que sua ira tomasse um rumo destrutivo e se transformasse em raiva e fúria. Se fizermos o que é certo, seremos aceitas. Continuamos a ter a capacidade de dominar o pecado. Se fizermos o que é certo, seremos aceitas. Continuamos a ter a capacidade de dominar o pecado. Embora a maioria de nós nunca tenha literalmente matado o irmão, muitas viram a destruição causada por palavras e ações descuidadas, calúnias e fofocas premeditadas. Para que possamos lidar de forma devida com a raiva, precisamos sempre responder com sinceridade à pergunta que Deus fez a Caim: por que você está furiosa? Lembre dessa pergunta. Deus está fazendo essa pergunta para você. Quando você estiver no momento de ira, de fúria, por que você está furiosa? Lembra de Caim, sempre apontando para o outro, sempre apontando. Então, o que viemos falar com o nosso Pai hoje? Pai Celestial, eu me dirijo ao Senhor em volta na justiça de Jesus. Desejo a verdade em meu íntimo. Peço que o Senhor abra os olhos do meu coração, para que eu perceba quando a ira estiver presente. Sonde meu coração, revele a mim a cada dia as ocasiões em que reajo com raiva, a fim de que eu possa investigar os motivos. Em nome de Jesus. Amém. Que esta seja a nossa oração, mulheres. Que venhamos buscar de verdade o nosso Deus. Que venhamos usar a ira, que possamos usar a ira para o bem. Sabia que Jesus ficou irado? Quando ele limpou lá o templo, os cambistas estavam lá vendendo ali, foi uma ira para o bem. Ele derrubou né, as bancas lá. O que vocês estão fazendo com a casa de meu pai? É uma ira para o bem. Não deixe virar fúria. Não deixe essa fúria acabar com você. E cuidado, que pode acabar com alguém também. Para quem você está apontando no momento da fúria? Quantas vezes apontamos para aquelas pessoas que mais amamos no momento da fúria? Ah, mas meu filho me tira do sério, meu marido me tira do sério. Opa! Cuidado! Porque você pode destruir uma pessoa com palavras, com ações. E se autodestruir também. Que venhamos tomar esse cuidado. Em nome de Jesus. Que Deus abençoe vocês e até amanhã.